O deputado federal Nicolas Ferreira tem sido atacado na internet pelas suas ações diante da tragédia das chuvas em Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais. Críticos apontam que ele se deslocou para o local das chuvas apenas para fazer vídeos e relembram suas ações para evitar que verba para obras de prevenção dos desastres de Belo Horizonte. Pois é, mais um político de extrema-direita que primeiro atrapalha e depois quer se compadecer e fazer videozinho, né? Vamos falar sobre isso agora no Plantão do Meteoro. Bom, antes de mais nada, deixa eu lembrar você para seguir a Sofia no @lentevermelha lá nas redes sociais, Instagram, Blue Sky e muito mais. Se você quiser me seguir no @lu.junior. Ô Sofia, não é novidade que políticos se aproveitam de tragédia para fazer a sua fama. Agora, o Nicolas tá passando do ponto. Tá. O Nicolas tá passando do ponto, especialmente porque ele é uma pessoa cujo passado condena ele, né? Mas vamos por partes. Vamos primeiro no que ele está fazendo nesse momento. Tá viralizando nas redes sociais um vídeo do Nicolas em Juiz de Fora, né? Que a gente sabe que está passando por essa tragédia, né? Tá tendo essas chuvas na zona da Mata Mineira, e duas cidades, especialmente Juiz de Fora e Ubá, estão sendo muito afetadas, já tendo 62 mortes confirmadas em Juiz de Fora e 6 confirmadas em Ubá. O Nicolas foi para Juiz de Fora para fazer os seus videozinhos e foi recebido dessa forma aqui, Lúcio. Aqui na porta da minha casa tem uma retroescavadeira parada ali, ó. Inclusive quem está em cima dela é o dono da empresa, um empresário ali manobrar na máquina, tá? Que é o Jorge Pereira. Olha lá. Aí, o que acontece? Sabe por que está tudo parado desse jeito? A máquina quer trabalhar, uma máquina que tem possibilidade de trabalhar, o trânsito todo fechado ali por conta do Nicolas, o tinha, tá aqui fazendo mídia, fazendo vídeo, atrapalhando no meio da obra, no meio do canteiro, no meio da coisa, fazendo videozinho, atrapalhando o serviço, porque ele tem que vir cá fazer o TikTok dele. Olha a quantidade, olha lá, mete a mão na buzina mesmo, tira. O povo que tem canalha, sai do meio da rua aí, cambada de canalha. Deixa o povo trabalhar. Olha lá, tudo parado, por conta de quê? Que vergonha. Olha, a GCM, ó, com muito serviço para fazer, tem que fazer a segurança do chupetinha lá, ó. Exército que veio de longe para trabalhar, fazendo a segurança do bonito. Não trabalha, sabe? Não faz porra nenhuma e vem cá fazer mídia e atrapalhar o serviço. Olha lá, olha que beleza. Um absurdo, tá o caos. Pois é, Lúcio. Então, enquanto o Nicolas, nas redes sociais dele, ele fica postando todo o trabalho que ele está fazendo, o povo diz que, olha, na verdade ele está mais atrapalhando o trabalho do que fazendo qualquer trabalho. E daí a internet não perdoa, né? O pessoal resolveu buscar o histórico do Nicolas com relação a esse tipo de incidente e chegou nesse tweet aqui. Derrubamos o empréstimo de 1 bilhão que a prefeitura solicitou para a Câmara. Jamais entregaria esse dinheiro nas mãos de um irresponsável como você. A cidade não é sua, Gargamel. Durma bem. Gargamel é como ele chamava lá na época 2021, ou então prefeito de Belo Horizonte. O Nicolas, e esse empréstimo de 1 bilhão aí que a prefeitura solicitou, na verdade era para fazer, Lúcio, obras para prevenção de desastres, justamente como esse. Então, o mesmo Nicolas Ferreira que agora está falando, estamos aqui trabalhando para evitar esse tipo de desastre, para corrigir as perdas que estão acontecendo, etc. Não faz muitos anos, quando ele ainda era vereador de Belo Horizonte, estava lá trabalhando para que
a prefeitura não tivesse verba para prevenção de desastres. Nessa Enquanto época, isso, a gente também pode falar do Zema, né? Que o Zema está tendo que responder, o governador Romeu Zema, governador de Minas Gerais, está tendo que responder bastante para a mídia sobre o que está sendo feito diante de todo esse desastre. E ele tem dito a todos os veículos para qual ele dá entrevista que essas chuvas são sem precedentes. Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista dele para a Globo News, ele dizendo, pode perguntar, para uma pessoa que tiver 100 anos, ela vai dizer que nunca viu tanta chuva nesses 100 anos quanto está vendo agora. Mas o pessoal também não perdoe. Dessa vez não foi nem a internet, foram os jornalistas mesmo que lembraram. Gestão Zema usou menos de 5% do previsto por ano para a contenção de encostas em Minas Gerais. que absurdo. Aí não é nem a questão de não ter dinheiro, é ter o dinheiro e não usar. É ter o dinheiro e não usar. O governo do estado de Minas Gerais diz que não é culpa minha, porque a gente tem um monte de projeto paralisado, defasado, que veio da gestão anterior e a gente vai ter mais 100 milhões de investimento nesse ano. Tá, ok. Bota a culpa na gestão anterior, sempre assim. O fato, Lúcio, é que a gente tem que pensar que a gente está vivendo numa situação de mudanças climáticas. O que significa que chuva sem precedente é algo para que todos os governos têm que estar preparados. Dizer nunca vimos tantas chuvas quanto essas não é desculpa. O negacionismo, hoje, ele não é só um negacionismo de negar que as mudanças climáticas estão acontecendo. Esse negacionismo ainda existe, apesar de ser muito mais fraco do que já foi no passado. Hoje o negacionismo principal é aquele negacionismo soft, que diz sim, as mudanças climáticas estão acontecendo, mas não muda as ações. E as ações que a gente precisa são ações de mitigação, sim, evitar que as mudanças climáticas piorem ainda mais do que já pioraram, mas também de adaptação. A gente precisa se adaptar o nosso planeta já chegou a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. Então, alguma mudança já aconteceu. E a gente tem que estar adaptado para essas mudanças. E a gente vê que... E aí eu vou dizer uma coisa, gente. Não é nem só os governos de direita. Os governos de esquerda entram nessa também. Os nossos governos não estão preparados para isso. Não estão preparados para essa nova realidade. Toda a prefeitura, todo o governo do estado e sim o governo federal também tem que estar preparado para chuva sem precedente, para vento sem precedente, para seca sem precedente, porque isso vai acontecer. Vai acontecer. É só uma questão de tempo. E daí a gente vê aí que o que o Nicolas e o Zema mostraram é o que não se deve fazer. O que não se deve fazer é ficar sentado em cima do dinheiro ou impedindo de chegar o dinheiro para adaptação. Porque se você impede o dinheiro, as obras de adaptação agora, vai ser só para ter um prejuízo ainda maior, tanto em dinheiro quanto em vidas, quando o desastre chegar. É importante que a gente toque nesse assunto, Sofia, especialmente mostrar que a população ali fica indignada com esse oportunismo de políticos. E olha, é o Nicolas, mas se fosse político de esquerda também não se aprova esse tipo de oportunismo em momentos assim. A gente quer soluções, a gente quer resultado, a gente quer investimento para que as coisas melhorem, né? E a gente deveria ter aprendido com o Rio Grande do Sul. A gente deveria ter aprendido com uma tragédia que já aconteceu. Porque quando esse tipo de tragédia ocorre, sim, os políticos, no geral, são muito oportunistas, né? Agora, cadê a origem disso? A origem disso não é... O problema, como a Sofia falou, é que o município, o estado, a federação não está preparada para isso, e deveria estar já, porque aquecimento global não é um tema de agora. Ou mudanças climáticas, né? Se preferirem. Porque tem ignorante que fala assim, aquecimento global, mas está nevando em tanto tempo em Nova York. Então, mudanças climáticas não é algo novo, não é algo que se descobriu por acaso. As chuvas intensas não são algo que também
algo isolado, já tem acontecido direto. A gente viu acontecer recentemente um ciclone, né, no interior do Paraná. Então, as mudanças climáticas são reais e a gente precisa de políticas públicas que possam lidar com esse tipo de situação, né? Trazer especialista, trazer cientista para falar sobre o assunto, para analisar possibilidades e aí investir de forma correta. Agora, quando isso não acontece, Sofia, a gente precisa cobrar. E não só cobrar, a gente não pode reeleger como foi reeleito Sebastião Melo no Rio Grande do Sul, que foi um dos responsáveis pelo baixo investimento em Porto Alegre e ocasionou toda essa tragédia. É claro que choveu muito, sim, mas com o investimento correto poderia ter sido mitigado muito do que aconteceu no Rio Grande do Sul, no caso em Porto Alegre. Né? O próprio Eduardo Leite, né? Também responsável por muito do que aconteceu lá. E aqui a gente vê o mesmo. A gente olha para um Zema que dá 10 tipos de desculpas, mas ele tem a responsabilidade direta nisso. Tá claro, Sofia mostrou ali a porcentagem de investimento. Né? Isso deveria ser prioridade, mas não dá voto. Não dá voto. E aí não vira prioridade, e aí a extrema-direita, que é o campo político que é mais negacionista desse assunto, que busca inclusive dificultar com que leis ambientais sejam mais rigorosas, porque eles têm o lobby do agro, porque eles têm o lobby imobiliário, porque eles têm o lobby da elite. São esses os responsáveis por não deixar que a área preservada mantenha a preservação, que aumente a área preservada, que parem de derrubar árvores em prol de cimento, de concreto. Né? São esses são os responsáveis. E aí a gente precisa dar nome aos bois de fato. Então a gente tem que aprender com o tempo e levar isso para frente, Sofia, porque esses responsáveis não podem estar à frente de investimentos do dinheiro público, ou seja, não estão investindo, né? Aliás, não estão investindo. A gente precisa de pessoas que possam liderar com investimentos prévios e também em momentos de calamidade e não só ficar fazendo lacraçãozinha aproveitando a tragédia. Vamos aprender, minha gente. Vamos aprender a não colocar, e aliás, a não só não colocar, como a tirar esses caras do poder. Sofia, essa é a minha opinião. Acho que se as pessoas têm uma opinião diferente, elas podem comentar aqui embaixo, né? Uhum, claro, Perfeito. estamos abertos. Maravilha. Mais algum ponto? Não, é só isso. O que você acha? Deixa aqui embaixo. Eu gosto de ler seu comentário, hein? Eu gosto de ler, inclusive, também as suas opiniões. Deixa aí, eu leio de todo mundo. Grande abraço, até a próxima.